regulação enzimática. Temos aqui a via de gliconeogênese, também chamada neoglicogênese, que é a produção de D-glicose a partir de aminoácidos, a partir de glicerol 3-fosfato, do ácido lático, dentre outros. Para tanto, o piruvato entra na mitocôndria, sendo convertido pela piruvato carboxilase em oxalacetato. O oxalacetato é convertido em malato, que sai da mitocôndria, sendo que no citosol o malato é convertido em oxalacetato. Essas reações são apenas para converter o piruvato no oxalacetato. A partir de então, o oxalacetato vai ser descarboxilado pela fosfenolpiruvato carboxcinase, uma enzima que vai formar o PEP, o fosfenolpiruvato, um composto de alta energia. Então, essas reações de piruvato até fosfenolpiruvato correspondem ao primeiro ponto de contorno da glicólise, porque na glicólise o fosfenolpiruvato é convertido pela piruvatcinase em piruvato, mas essa reação é irreversível. Então, todo esse contorno é feito para vencer essa etapa. Então, as enzimas regulatórias desse processo e mais importantes são a piruvato carboxilase e a fosfenolpiruvato carboxcinase, ou PEPCK, certo? Em seguida, há reações inversas da via glicolítica, até chegarmos no segundo ponto de contorno, que é a reação da frutose 1,6 bifosfato. Então, para convertê-la em frutose 6-fosfato, nós temos mais um passo de contorno que é diferente do que acontece na glicólise, ou seja, não é a inversão da reação da glicólise. Então, pela frutose 1,6 bifosfatase. Também mais uma enzima regulatória. Um outro passo regulatório da gliconeogênese é a conversão da glicose 6-fosfato na glicose livre, certo? Pela glicose 6-fosfatase. Esse ponto de contorno, ele é importante porque a glicose 6-fosfato permite que a glicose livre seja formada. E somente dessa forma a glicose vai poder sair do fígado, certo? Temos aqui a regulação da neoglicogênese ou gliconeogênese. É bom lembrar que a gliconeogênese não é uma via completamente inversa da glicólise, porque nós temos os pontos de contorno. Nesses pontos de contorno, nós temos também enzimas regulatórias. Quando a glicólise acontece em alta velocidade, com a fosfofrutcinase 1 bem ativada, a gliconeogênese ocorre em baixa velocidade ou está praticamente inativa, porque fatores que ativam a glicólise vão inibir a gliconeogênese e vice-versa. Assim, evita ciclos fúteis de energia. Na neoglicogênese, a enzima glicose 6-fosfatase é ativada pela glicose 6-fosfato, seu substrato. A frutose 1,6 bifosfatase ela é ativada pelo citrato e inibida por AMP e por altas concentrações da frutose 2,6-BP. Sendo que, bom lembrar que essa frutose 2,6-BP antigamente era chamada de FRUDI, frutose difosfato. Ela é um grande ativador alostérico da fosfofrutcinase 1 da glicólise. É um ativador potente da glicólise, a frutose 2,6-BP, enquanto que na gliconeogênese é um inibidor. A piruvato carboxilase ela é ativada por altas concentrações de acetil-CoA. No interior da mitocôndria, o acetil-CoA é formado a partir do piruvato pelo complexo PDH. E isso leva um aumento da acetil-CoA, né? Leva a uma inibição do complexo PDH e ativação da piruvato carboxilase. Então, o piruvato é convertido no oxalacetato por essa enzima que usa a biotina, né? Então, o acetil-CoA é um potente inibidor da piruvatcinase, da via glicolítica e do complexo PDH, e é um ativador da gliconeogênese.
fosfenolpiruvato carboxilase, a PEPCK, é uma enzima que aumenta no jejum, assim como as demais, aumenta a atividade, assim como as demais da gliconeogênese. A gliconeogênese é uma via do jejum. Então, hormônios como o glucagon e a adrenalina ativam a gliconeogênese, certo? No estado de jejum. Nós temos aqui o glucagon aumenta os níveis de AMP cíclico, porque o glucagon atua em proteína G do tipo S, estimulatória. Isso leva a uma ativação da PEPCK. Os glicocorticoides também ativam a PEPCK, fosfenolpiruvato carboxilase. A enzima hepática, né? É hepática e isso tudo estimula a neoglicogênese durante o jejum. Sendo bom lembrar que a insulina é um inibidor da gliconeogênese, enquanto que a adrenalina e glucagon ativam a gliconeogênese. Existe uma enzima chamada fosfrutinase 2, que ela que produz a frutose 2,6-BP. Então, esse domínio sinase da enzima que forma a frutose 2,6-BP é ativado pela insulina, certo? Nessa figura, nós temos a regulação da gliconeogênese e também uma regulação do complexo piruvato deshidrogenase. Então, o piruvato, ao entrar na mitocôndria, ele pode ser convertido em oxalacetato, ou então ele pode ser convertido em acetil-CoA e rodar no CID de Krebs, tá certo? Então, quando os níveis de acetil-CoA são bastante altos, já supre o ciclo de Krebs. Então, o complexo PDH vai ser inibido, porque existe uma enzima chamada piruvato deshidrogenase sinase, que fosforila e inibe o complexo, né? Então, o acetil-CoA vai ser um ativador da sinase, dessa sinase inibitória do complexo PDH. E assim nós vamos ter o piruvato sendo convertido no oxalacetato. Então, o acetil-CoA inibe o complexo PDH e, ao mesmo tempo, ativa a piruvato carboxilase, a enzima que converte piruvato em oxalacetato. Temos aqui o principal passo de regulação da glicólise, que tem uma concomitância com a regulação da gliconeogênese. Então, a glicólise, ela produz ATP e NADH. E a gliconeogênese consome ATP e NADH, certo? Então, um dos passos mais importantes de regulação da glicólise é pela fosfofrutosinase 1, certo? Então, essa enzima, ela é chave na glicólise, é uma delas. E na gliconeogênese, é a frutose 1,6 bifosfatase. Então, veja só. Na glicólise, né, nós temos a frutose 6-fosfato sendo convertida na frutose 1,6 bifosfato, tá certo? Então, quais são os moduladores da fosfofrutosinase 1? Os positivos, ADP e AMP, e negativos, citrato e ATP. Então, com níveis elevados de AMP e ADP, significa que a célula precisa rodar a via glicolítica para a produção do ATP. Se você observar, o AMP ativa a glicólise e vai inativar, é um efetor negativo da frutose 1,6 bifosfatase. Nós temos aqui, né, o citrato também como inibidor da glicólise, porque uma oferta muito grande de citrato permite uma riqueza energética. Nós temos aqui, né, os efeitos. Aqui não está o efeito da frutose 2,6-BP, né, que está aqui embaixo. Então, a frutose 2,6-BP, ela tem no carbono 2 um fosfato, né, e outro no carbono 6. Ela é produzida por uma enzima chamada fosfofrutosinase 2, que possui um domínio sinase e um domínio fosfatase. No domínio sinase, ela forma a frutose 2,6-BP.
e no domínio fosfatase ela converte em frutose 6-fosfato, esse efetor elostério. Então, a frutose 2,6-BP é o ativador muito potente da via glicolítica, ativa a fosfodiesterase 1 e, ao mesmo tempo, inibe a frutose 1,6-bifosfatase da gliconeogênese. Assim, essas duas vias são reguladas de forma concomitante e, ao mesmo tempo, evita um ciclo fútil de formação e gasto de ATP. Temos aqui gráficos com a atividade das enzimas fosfodiesterase 1 da glicólise e embaixo da frutose 1,6-bifosfatase da gliconeogênese. O efetor alostérico considerado, no caso, é a frutose 2,6-bifosfato, tá certo? A frutose 2,6-bifosfato. Aqui embaixo nós temos o substrato, né, da fosfodiesterase 1, enzima da glicólise, que vai ser convertido na frutose 1,6-bifosfato. Então, nessa reação vermelha, da linha vermelha, nós temos a presença do efetor alostérico, a frutose 2,6-BP. Então, a reação atinge uma velocidade alta, mesmo que a concentração da frutose 6-fosfato seja baixa. Nós vemos aqui, ó, por exemplo, em 0,7 de concentração, a atividade já é alta da enzima, certo? Na presença da frutose 2,6-BP, que é a vermelha. Na linha azul, é sem o efetor alostérico. Frutose 2,6-bifosfato, né? É sem ele. Então, veja só que não tem reação. Até 0,7, praticamente não tem produto formado na linha azul. Mas na linha vermelha já tem bastante. Então, o efetor alostérico permite uma velocidade alta, a enzima, mesmo em concentrações baixas do substrato. Quando você acrescenta muita frutose 6-fosfato, né, muito acima do km, que é possível saturar a enzima, então você vai começar a ter uma atividade maior, né, que atinge um máximo. Mas ela só vai atingir uma velocidade alta com a concentração mais alta da frutose 6-fosfato, né? Nós temos aqui a frutose 1,6-bifosfatase. É a enzima da gliconeogênese, que converte a frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. Ou seja, o contrário dessa primeira enzima, a enzima de cima. Então, o substrato dela é a frutose 1,6-bifosfato. Na ausência do efetor alostérico, frutose 2,6-BP, sem ele, a enzima adquire uma velocidade bem alta. Então, logo, com pouca concentração de substrato, ou seja, baixa a concentração, a velocidade já é alta. Já está dando um pico aqui, ó, entre 0,50 micromolar, já está dando um pico aqui nessa região, certo? Mas se a frutose 2,6-bifosfato estiver presente, então é preciso aumentar bastante a concentração do substrato para se atingir pelo menos uma velocidade razoável, né, de 50%. Veja que aqui já está entre 50 e 100, né? A concentração já está entre 50 e 100 para atingir 50% da velocidade máxima. Enquanto que sem a frutose 2,6, a velocidade é bem alta. Então, esse efetor é negativo para a gliconeogênese e é um efetor positivo para a fosfodiesterase 1 e a glicólise.